Bem, galera, provavelmente vocês ouviram um eco de fundo aí. Eu vou testar o som aqui porque meu computador deu problema na fonte. Eu tenho que ver se tá tudo ok aqui. Já volto. O delay aqui não deu pra pegar, não. Beleza. Bem, obviamente com esse governo aí do Bolsonaro e com tantos retardados mentais nas redes sociais, eu tenho bastante temas aqui para tratar e vou tratar um de cada vez porque são temas muito complexos e hoje eu vou começar pelo tema de combate à criminalidade, que é a principal bandeira de Jair Bolsonaro e, obviamente, é uma bandeira falsa, né? E eu vou provar aqui que esse camarada, além dele nunca ter combatido corrupção, bandido, seja lá o que for, ele é propenso, ele apoia bandidos, né? Então a gente vai analisar rapidamente aqui alguns cenários e as propostas que ele tem. Pois bem, então o povo brasileiro trocou a liberdade pela segurança em tese, né? Se o Bolsonaro fosse realmente uma pessoa comprometida com segurança contra bandidos, já seria uma troca não desejável, né? Para quem, mais uma vez, estuda história, tem noções básicas de sociologia, antropologia, noções básicas de criminologia, de como funciona a mente de um bandido, noções básicas de poder judiciário, de Ministério Público, enfim. Todo arcabouço, todo conhecimento que envolve essa questão de criminalidade já seria algo complicado. Por quê? Porque já está mais do que provado, mediante N academias de humanos diferentes, que não se combate violência, com repressão, com prisão, com morte, com pena de morte, ou seja lá o que for, com diminuição de maioridade penal e daí por diante. Se isso resolvesse, Estados Unidos da América seria o país que não teria violência, né? E é um dos países mais violentos do mundo. Então é uma questão, além de ser uma questão de lógica, é uma questão também de estudo de dados, né? Não funciona. A única forma de combater a violência de forma eficaz é com investimento na base, investimento na infraestrutura, na educação, nos parâmetros básicos que um ser humano precisa para viver. Esse é o único jeito. Quando você olha os países nórdicos, os países da Europa que aderiram à social-democracia, ao bem-estar social, você nota que a criminalidade, a violência principalmente, né, tirando um pouco a criminalidade de lado, que é diferente, criminalidade e violência são coisas totalmente diferentes, né, que se confunde muito no Brasil. As pessoas acham que furto e roubo é violência, né, mas não é. É por isso que existe a sentença crimes violentos. Nem todo crime é violento. Então, quando você pega esses países nórdicos, por exemplo, esses países da Europa, da social-democracia, do bem-estar social, sim, eles possuem crimes, mas não possuem violência como a gente tem no Brasil e Estados Unidos da América, por exemplo. Por que que isso ocorre? Porque lá há um investimento massivo no ser humano, no indivíduo, na sociedade, nas questões básicas de sobrevivência do ser humano. Existem pessoas que insistem em dizer que criminalidade não tem nada a ver com pobreza, desigualdade social e N outros fatores, certo? Mas isso é totalmente descabido, porque os países de bem-estar social estão aí para mostrar que violência sim, tem muito a ver com a condição social da população. Ressaltando mais uma vez, criminalidade é uma coisa, violência é outra. Certo? O problema do Brasil não é criminalidade, é a violência que assusta as pessoas.
E o discurso do Bolsonaro, ele é um discurso tão falso que ele confunde essas duas coisas e ele subverte essa questão, né? Ele torna a criminalidade como a questão da violência e a violência fica em segundo plano, né? Que é o que a gente vai destrinchar aqui, entender por que que o Bolsonaro não vai acabar com a violência no Brasil e por que que o plano dele não é combater violência. O plano dele não é esse. Ele quer combater criminalidade, não violência. Tanto é que o plano dele é um plano violento. Para o Bolsonaro, violência não há problema algum, porque a violência, quem está na linha de frente da violência é o pobre, a classe média. Ele e os que ele representa não estão nesse circuito. E ele se apropriou de um discurso populista fascistoide, de racismo, de preconceitos, de xenofobia, de aversão a outras regiões do Brasil. Muitos aí sempre disseram ao longo dos anos que, olha, veja bem, o Brasil não é tão racista assim, o Brasil não é tão homofóbico assim, não é tão machista assim, não é tão xenófobo assim, não é tão isso, não é tão aquilo. E é, certo? Essa cultura cristã, ela é eivada desses preceitos. Esses preceitos é da cultura cristã. Por questões que eu já retratei aqui de superioridade, de ter Deus no coração, não ter, enfim, a própria noção de identidade de grupo, né? Eu sou cristão, logo eu sou melhor do que você. Você é inferior a mim porque você é um ateu, você não tem Deus no coração, etc. Então tem muito essa questão religiosa também, é por isso que o Bolsonaro chegou ao poder. Eu tô vendo muito discurso aí de tem que matar o Bolsonaro, né? Quer dizer, eu tô exagerando, né? Tô vendo alguns discursos isolados de que temos que matar Bolsonaro, mas não é assim que funciona, gente. O Bolsonaro, ele representa uma ideia. O Bolsonaro não chegou ao poder mediante um golpe ou mediante a força, ele chegou democraticamente. Não adianta matar o Bolsonaro. Se matar o Bolsonaro, o Mourão vai assumir. Se matar o Mourão, se matar todo mundo que existe agora no poder, vai ter novas eleições e o povo vai eleger fascistas novamente. É o mesmo problema do Hitler, né? Porque muitos falam o seguinte: ah, se eu pudesse voltar no passado, eu mataria Hitler. Não adianta. O Hitler é uma materialização do fascismo. É o povo alemão daquela época que era fascista. Não adianta você matar o líder, vai aparecer outro. O único jeito, entre aspas, né, obviamente, que resolveria isso é matar todos os fascistas que o elegeram. E isso não é possível, é inviável, é mais da metade da população do Brasil. Então parem com essa conversa fiada de matar Bolsonaro, não vai adiantar nada. Certo? Pode matar todo mundo, pode matar Bolsonaro, Mourão, Moro, mata todo mundo, Congresso inteiro, todos os políticos aí do partido Bolsonaro, dos partidos fascistas, seja o que for, não vai adiantar, vai surgir outros e vão ser eleitos novamente. O problema que a gente tem é um problema do povo. E esse problema do povo é representado pela figura do Bolsonaro. Então esse discurso está começando a aparecer aí, não sei se ele tem força ou não, porque obviamente é uma percepção anedótica e eu não tenho muito contato com as redes em si, mas eu já adianto aqui que não vai, não é assim que vai resolver, certo? O Bolsonaro não chegou onde ele está sem apoio popular, ele teve apoio. E tanto o apoio de quem votou nele, quanto o apoio de uma meia dúzia de retardados aí, principalmente anarquistas, que não votaram, né, porque são contra a democracia. Então isso aí está na conta, obviamente, muito mais na conta de quem votou, mas também, em menor grau, na conta de quem não votou. Você que não votou nessas eleições, porque para você PT, fascismo, nazismo e neoliberalismo é tudo a mesma coisa, você é um imbecil, um retardado, e isso aí tá na sua conta também, certo? Fica esperando revoluçãozinha aí, certo? Você vai morrer e não vai ver porra de revolução nenhuma. A gente vai se tornar um Chile, uma Venezuela, uma Argentina. Que eu vou estudar aqui sobre o Chile, é um vídeo que eu quero fazer. Não vai ser ao vivo igual eu tô aqui agora, vai ser um vídeo mesmo com
bastante material informativo sobre o que está acontecendo no Chile, é o que vai virar o Brasil. Isso aí está na conta dos retardados de esquerda e de centro-esquerda que se abstiveram de votar nessas eleições com um ideáriozinho revolucionário, certo? Vocês não aprendem, vocês não aprendem, certo? Não adianta falar. O Brasil nunca levantou um dedo para nada, certo? Não vai ter revolução nessa merda aqui. Revolução para mudar o mundo vai começar na Europa, não vai começar aqui. Então vocês estão viajando na maionese. Mesmo que se o povo quisesse fazer uma revolução, no outro dia os Estados Unidos entrava nessa merda aqui desse país e dominava tudo. Então vocês são retardados além de tudo. Então isso aí tá na conta de vocês também. Mas vamos voltar ao tema aqui, né? Que é o discurso, a principal bandeira do Jair Bolsonaro. Então vamos começar com o discurso do Jair Bolsonaro, né? Será que ele é contra a violência? Segundo, será que ele é contra criminosos? Né? São duas questões diferentes. Vamos começar pela questão da violência, né? Será que a bandeira dele é contra a violência que o povo brasileiro sofre? Na minha percepção, não. Por quê? Porque se o problema para ele fosse a violência, a redução da maioridade penal que ele falou que vai pedir ao Congresso, ela seria uma redução da maioridade penal pontual, certo? Ele mandaria um projeto de lei pedindo redução da maioridade penal para crimes hediondos, como estupro, latrocínio, assassinato e daí por diante. É isso que ele está pedindo? Não. Ele está pedindo redução da idade da maioridade penal para tudo. Tudo. Certo? Ou seja, se a maioridade penal cair para 14 anos e um cara de 14 anos furtar dentro de um supermercado um pacote de balinha, ele vai preso. Eu já furtei supermercado, certo? E será que seria bom quando eu furtei supermercado? Eu tinha mais ou menos uns 16 anos. Será que seria melhor para a sociedade ter me enfiado dentro de uma cadeia? Será que isso seria melhor para a sociedade do que o cidadão que eu me tornei depois? As pessoas inexperientes cometem erros. Hoje em dia, né, ou melhor, depois dos 18 anos, eu jamais furtaria um supermercado, ou seja lá o que for. Agora, o que esse fascista, esse fascínora quer é pegar pessoas que furtam, pessoas que roubam, pessoas que assaltam, enfiar dentro da cadeia e apodrecer lá 10 anos, que é o projeto dele. 10 anos. Sem contar, obviamente, que o gasto que vai ter com isso, né? Porque o gasto por preso no Brasil beira R$ 3.000 por mês. Imagine o que não poderia ser feito com R$ 3.000 por mês para 1 milhão de cidadãos dentro de presídio. Isso aí dá 3 bilhões por mês, né? Dá quase 40 bilhões por ano. Quase 40 bilhões por ano que a gente vai gastar com o sistema prisional. Isso, né, partindo de um patamar baixo, de 1 milhão de presos. Que a tendência, se for aprovado essas maluquices do Bolsonaro, é a gente chegar a 2, 3 milhões de presos ou até mais no Brasil. Então você tem ainda essa parte do gasto. Então o Bolsonaro é contra a violência? Não. Não. Por quê? Porque o intuito dele é meter na cadeia cara que furta, cara que rouba e cara que assalta. Se o foco dele fosse combater a violência, o projeto de lei dele seria para endurecer penas contra assassinos, estupradores, latrocidas e daí por diante. Não é o projeto dele. O projeto dele é um projeto fascistoide, é um projeto de exclusão da periferia, certo? É pegar o adolescente de 14 anos da periferia que vai cometer um furto ou que vai roubar um celular, ou que vai assaltar uma pessoa, enfiar esse cara dentro de um presídio para ele virar um marginal de carteirinha, que é o que acontece no Brasil, as faculdades dos presídios. Para quem não entende por que, que um adolescente ou uma pessoa qualquer
que é réu primário, que é o primeiro crime que ele cometeu, por que esse cara entra para o crime organizado? É simples. Dentro da cadeia, ou você entra para uma facção para ela te proteger, ou você está morto, é estuprado e daí por diante. Então, se você chegar numa cadeia com o pensamento, vou cumprir minha pena e vou me tornar um cidadão decente, você está morto ou estuprado. Assista um seriado chamado Oz, O-Z. É um seriado muito antigo. Então, essa fantasia de que você vai resolver o problema do Brasil enchendo cadeia de gente, não, você vai piorar. Porque essas pessoas, esses réus primários, essas pessoas que cometeram esses crimes menores que poderiam ter uma tornozeleira eletrônica, prestar um serviço comunitário, enfim, outras penas alternativas vão ser enfiadas dentro das cadeias e para elas não serem estupradas e mortas, elas vão ter que se afiliar a alguma facção criminosa. Então não vai dar certo, isso vai piorar o problema. Então essa questão da violência, o Bolsonaro não é contra a violência. Mais uma vez, se ele quisesse reduzir a maioridade penal para crimes de estupro, de latrocínio, de assassinato e daí por diante, crimes hediondos, a fala dele seria coerente. Realmente ele está preocupado com a violência. E eu até estaria aberto a essa possibilidade, como humanista. Não tem problema nenhum. Eu estou aberto a essa discussão. Certo, não pensei ainda, não tenho dados suficientes para falar se isso funcionaria ou não, mas uma proposta de diminuir a maioridade penal para 16 anos para estuprador, latrocida e assassino, vamos discutir. Mas não é isso que esse boçal está pregando. Ele quer colocar na cadeia o marginalzinho, como diz a Raquel Sherazade, né? O cara que furtou um celular. Aquela criança lá de 12 anos lá na praia do Rio de Janeiro que havia furtado um celular, ou era suspeita de ter furtado e o povo queria linchar ela na rua. Então é isso que esse povo quer fazer, encher a cadeia de negros e de pobres. Então o primeiro ponto, que ele é contra a violência, já cai por terra, porque o projeto dele não é contra a violência. O projeto dele é contra crimes de menor potencialidade. Segundo aspecto, ele é contra a criminalidade, né? Que a gente já falou da violência, agora vamos falar da criminalidade. Ele é contra a criminalidade, né? É a bandeira dele. Beleza, se ele fosse contra a criminalidade, por que, né? Primeiro aspecto, por que que ele quer que bandidos dentro da polícia tenham carta branca para matar? Eu nunca ouvi ninguém defendendo, ou nunca ouvi casos de policial que mate um suspeito, que reaja a uma prisão, ou que faça um movimento brusco que indique que ele vai puxar uma arma. Eu nunca ouvi falar que um cara desse vai preso. O policial tem direito à autodefesa dele. Ele já tem isso garantido por lei. Ninguém é maluco de jogar um policial na cadeia porque ele matou um criminoso que fez um movimento brusco e parecia que ia sacar uma arma. Mas o que acontece no Brasil é o seguinte: a polícia do Brasil é uma polícia corrupta, miliciana, desculpa, é uma polícia que pega o suspeito e leva para um beco ou leva para o meio do mato e dá um tiro na nuca, um tiro na cabeça, certo? Que mata pessoas desarmadas e depois vai lá e coloca uma arma na mão e daí por diante. É assim que a nossa polícia é. E esse boçal tá querendo dar carta branca para esses bandidos na polícia. Porque o policial bom, ele não precisa dessa lei. Quem precisa dessa lei é miliciano, é bandido que está dentro da polícia, para poder matar discriminadamente e ficar por isso mesmo. Então por que que ele está defendendo bandidos dentro da polícia? Ele já pode procurar aí no YouTube, vocês vão ver a declaração dele na Jovem Pan falando da milícia. Ele é a favor da milícia,
O filho dele, o Flávio Bolsonaro, é a favor de milícia. O Flávio Bolsonaro deu outra entrevista em outro canal, defendendo 4 milicianos, um assassino, um assassino, enfim, são 4 lá. Um deles é assassino, e ele defendendo. Quer dizer, esse povo é contra bandido? Não, não é. Ele é contra o bandido negro e pobre que rouba um celular, que furta um celular ou que comete um assalto no meio da rua. Ele é contra esse tipo de bandido. O bandido dentro da polícia, ele não é contra. O bandido na política, ele não é contra. O bandido no judiciário, ele não é contra. Tanto é que ele está colocando o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Um cara que tem várias denúncias no Conselho Nacional de Justiça e na ONU. Um cara que, se o Brasil fosse um país sério, já teria sido destituído do seu cargo. E o que o Jair Bolsonaro faz? Pega esse cara, que é um cara que, do ponto de vista administrativo, é corrupto. Não estou falando aqui de crime, estou falando de administrativamente. E de crime também, né? Porque o que ele fez ao vazar áudios da presidente da República e outros atos aí, que eu não vou entrar nisso agora, porque eu vou fazer um vídeo só sobre o Moro, são aspectos de bandido, de corrupto. Quando ele pega o áudio da presidente do Brasil e vaza, isso é um ato criminoso, ele é um bandido. E o que o Jair Bolsonaro faz? Coloca um bandido no Ministério da Justiça. Então ele é contra bandido? Não. Ele é contra bandido pobre, bandido negro. Ele é contra o cara que furta, o cara que rouba, o cara que assalta. Se ele tivesse preocupado com crimes de maior potencial, que eu já falei aqui, latrocínio, assassinato e estupro, a gente conversava, mas não é isso. Ele quer abarrotar a cadeia de pessoas com criminalidade baixa. Tanto é que ele quer aprovar uma lei que o cara cometeu 3 crimes, ele fica preso 10 anos sem progressão de pena. 10 anos sem progressão de pena. Ou seja, o cara furtou, roubou e assaltou, 10 anos de cadeia sem redução de pena. Isso não vai resolver criminalidade. Certo? Segundo ponto. Se ele fosse contra a criminalidade, que ele não é, ele é contra a criminalidade do pobre e do negro, né? Que isso fique claro, e eu vou mostrar aqui para vocês. Ele tornaria crime hediondo corrupção passiva, corrupção ativa, evasão de divisa, sonegação fiscal, enriquecimento ilícito e daí por diante. Cadê os projetos de lei dele para transformar crime de corrupção ativa e passiva, evasão de divisa, sonegação fiscal e enriquecimento ilícito em crime hediondo? Cadê? Vocês ouviram ele falar isso? Quando é o negro e o pobre, ele quer reduzir a maioridade penal para 10 anos, para enfiar negro e pobre na cadeia até não caber mais. Cadê os projetos dele para os ricos? Cadê? Cadê os projetos dele para esse pessoal aí que fizeram delação premiada, que foram todos soltos? Ou vocês não perceberam que só tem político preso? Os caras que foram os corruptos ativos estão tudo na rua porque fizeram delação sem prova, sem nada, só de palavra. Ah, o fulano ali, eu dei 10 milhões para ele. Ah, beleza, você tá livre, vamos prender o fulano. Sem prova, sem nada, sem porra nenhuma. Então cadê os projetos dele para colocar bandido de colarinho branco na cadeia? Para transformar a corrupção passiva, ativa, evasão de divisa, sonegação fiscal, enriquecimento ilícito e todos esses crimes de colarinho branco em crime hediondo, comparável a assassinato e estupro. Cadê os projetos dele nesse sentido? Não tem. Não tem. Então o negócio do Bolsonaro é o seguinte: é preto e negro, desculpem, é preto e pobre, cadeia. É preto e pobre roubou um celular, cadeia. É preto e pobre furtou
uma televisão, cadeia. É preto e pobre, assaltou a mão armada, cadeia. Agora, se você é de colarinho branco, pode traficar droga, pode helicóptero cheio de cocaína, evasão de divisa, sonegação fiscal, enriquecimento ilícito, corrupção passiva e ativa e daí por diante. Então esse camarada não é contra a corrupção, certo? Porque para a elite não tem lei, não tem intervenção militar, não tem nada. Para policial não tem lei, não tem intervenção, não tem nada. Certo? Policial vai ser igual o Juiz Dredd. Quem já leu os quadrinhos ou assistiu o filme aí sabe quem que é o Juiz Dredd. É o cara que prende, julga e executa. Ou seja, a gente vai estar transformando bandidos da polícia militar em juízes. Certo? O cara não foi com. O policial não foi com a cara de um negrinho ou de um pobre, ou seja lá o que for. Vai lá, mata e pronto. Estão falando até em drone, atirador de elite e daí por diante. Certo? Então isso é absurdo, né? Esse cara é um fascista de mão cheia. Você não vê projetos dele, né? Isso é bem notório. Você vê que toda a repressão que ele prega é para nordestino, é para pobre, é para negro, é para gay, é para mulher, é para ateu, é para todo tipo de minoria, é para professor. Todos esses grupos vão ser caçados, vai ter caça às bruxas. Agora, o pessoal da elite, os grandes traficantes, né? Porque o traficante não está na favela. O traficante está nos condomínios de luxo. Cadê os projetos de lei dele para equipar a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal, para procurar esses magnatas do tráfico? Vocês estão vendo projeto nesse sentido? De inteligência para identificar quem que é o magnata, quem que é o político que está por trás do cara que está lá na favela vendendo droga? Vocês viram algum projeto nesse sentido? Não viu e não vai ver. Por quê? Porque ele está aqui para combater o negro, o pobre, a favela, para colocar tanque de guerra, atirador de elite e drone dentro da favela. Enquanto isso, o magnata está lá no Neblon, ou seja lá onde for, comandando, né, no topo da rede de distribuição de droga no Brasil. Enquanto isso, políticos estão cometendo corrupção, empresários estão sonegando imposto, evasão de divisa, enriquecimento ilícito, que é o caso dele. Ele tem que ser investigado pelo patrimônio que ele tem, não condiz com a renda dele. Ele tem que explicar de onde veio esse patrimônio dele de 10 milhões de reais, certo? Então esse é o Bolsonaro. É negro e pobre? Redução de maioridade penal, drone, atirador de elite, granada, tanque, bazuca e o cacete A4. Se deixar ele soltar uma bomba atômica numa favela e mata todo mundo. Se morrer inocente, que se dane, como ele diz. Agora o político, o latifundiário, o empresário e toda essa corja que faz parte do extrato social dele não tem projeto para nada. Nada. O que seria melhor para o Brasil em termos de combate à criminalidade? Projeto para colocar crianças de 12 anos na cadeia que furtaram um celular, furtaram uma televisão? Ou um projeto para diminuir a maioridade penal apenas para estuprador, assassino, latrocida? E projeto para pegar esses grandes tubarões da corrupção no Brasil e enfiar tudo na cadeia com crime hediondo, sem direito à fiança, sem direito à liberdade provisória e com pena altíssima. Cadê as propostas dele? Cadê? Ele não é contra a corrupção? A primeira coisa que ele tinha que propor é transformar esses crimes aqui que eu acabei de citar em crimes hediondos. É corrupto, passivo ou ativo, crime hediondo, cadeia. 20 anos de cadeia. Evasão de divisa, crime hediondo, cadeia. Sonegação fiscal, crime hediondo, cadeia. Enriquecimento ilícito, crime hediondo, cadeia. É um miliciano, é um policial miliciano, é um policial bandido, dobro da pena. Porque você está cometendo o crime imbuído, investido do poder que o Estado te dá. Cadê as propostas dele? Não tem.
né? Ou seja, o Brasil vai virar um país onde bandidos na polícia matam quem quiser, a hora que quiser, e ninguém vai investigar porra nenhuma, certo? Porque ninguém tá falando aqui que é para enfiar policial na cadeia, nada disso. Mas tem que investigar. A polícia matou ciclano, tem que investigar, caralho. Tem que investigar. Fazer laudo balístico, fazer laudo da cena do crime e investigar. Olha, realmente, pelas testemunhas ou pelas análises aqui, esse policial agiu de forma correta. Não, pelas análises aqui, essa arma foi implantada. Pelas análises aqui, esse policial tirou a queima-roupa. Temos testemunhas e daí por diante. Isso é o mínimo que se espera. A polícia não tem carta branca para matar quem ela quiser, não. Ela não é juíza. A polícia não é juiz. A polícia não pode bater, a polícia não pode matar. Mas no Brasil, a polícia mata e bate e ainda vem retardado aplaudir. Então é esse tipo de Brasil que você quer? O cara da elite lá, seu trouxa, tô falando de você agora que é negro e pobre, seu filho de uma puta. O cara da elite lá tá protegido. É o branquinho no carrinho do ano dele e daí por diante. A polícia não vai encher a cara dele de tapa e nem encher a boca dele de bala. Agora você, seu retardado, seu negro, seu pobre, seu favelado que votou no Bolsonaro, você vai ser o primeiro a entrar na linha de fogo. E como eu disse no outro vídeo aqui, vai ser hilário, né? Porque esses dementes vão falar o seguinte: não, policial, não me mata não, porque eu votei no Jair Bolsonaro. E o policial vai falar pra você: foda-se, você é negro, você é pobre, você vai morrer. Então é esse Brasil que a gente está construindo. Um Brasil que vai gastar dezenas de bilhões com presídios. Um Brasil que vai aumentar mais ainda o extermínio de negros e pobres no Brasil, que já não tá pouco, né? Tem que aumentar mais, porque tá pouco, né? Tá pouco. Tem que matar o dobro de negro, o dobro de pobre. E o dobro de pobre, porque tá pouco. É um país que vai ter mão de ferro contra o pobre, o negro, o cara da periferia, o cara da favela. Isso sem falar as questões socioeconômicas aqui, que eu vou abordar em outro vídeo. Isso aqui a gente tá falando só da criminalidade. Enquanto isso, os verdadeiros bandidos, né, os bandidos de colarinho branco, que essas são as pragas do Brasil, não tem nenhum projeto de lei. Não tem um projeto de lei para acabar com a corrupção do judiciário, bem porque esse fascistoide é a favor dessa corrupção, tanto é que está colocando o Moro, que é um dos, se não for o juiz que mais tem representação contra ele no CNJ e na ONU, tá entre os 10 aí. Não tem um projeto de lei contra elite, contra colarinho branco, contra narcotraficantes, que são os cabeças do narcotráfico no Brasil. Não tem projeto, não tem lei, não tem nada. Não tem força especial de inteligência para investigar, não tem nada. Mas o pobre que furtar um celular, que roubar uma televisão, que assaltar uma pessoa na rua, esse aí vai apodrecer na cadeia. Esses dias meu irmão me perguntou por que eu defendo bandido. Eu falei para ele, eu defendo bandido porque eu não acho justo um cara que apontou uma arma na sua cabeça e roubou seu celular no meio da rua, a pena dele ser a morte. Eu não acho justo um cara que furtou seu celular ou que entrou na sua casa e roubou a sua televisão, a pena dele ser a morte. Isso é descabido. Isso é descabido. Mas não, certo? Agora a polícia tem carta branca para matar um cara que furtou um celular. Tem coisa mais banal que isso? Ah, mas eu trabalhei a vida inteira para comprar um celular. Foda-se, meu amigo. Você quer comprar a porra de um celular seu com a vida de uma pessoa? É sério isso? É sério? Então é isso, gente. Então essa é a primeira bandeira do Bolsonaro que eu queria retratar nesse vídeo. Vou trazer outros vídeos aí de outros temas. É tema pra cacete.
E então, quando alguém falar que Bolsonaro combate crime, né, você já sabe. E outra coisa, esse pessoal que votou no Bolsonaro porque é contra a corrupção, contra crime, contra a violência, não sei o quê, é o mesmo pessoal que vem na internet ameaçar de morte, falar que vermelho tem que morrer, que comunista vai tomar bala, que preto vai morrer nas faculdades e daí por diante. É o mesmo cara que sonega imposto, é o mesmo cara corrupto e apoia Jair Bolsonaro, porque ele é contra a corrupção. Então, como sempre, eu vou esquecer o nome do filósofo, né? Mas há várias linhas filosóficas nesse sentido, né? Quanto mais quanto mais inflamado é o discurso da pessoa contra a corrupção, contra a criminalidade, contra não sei o quê, é onde ele vai se afundar, certo? Existem estudos aí de pessoas que subiram ao poder com esse discurso puritano, moralista, de ser contra isso, contra aquilo, e foram os mais corruptos, bandidos e genocidas da face da Terra. Vide Hitler, vide ditadura de 1964 e vide Bolsonaro agora, né, que já está colocando nos ministérios pessoas notoriamente corruptas, notoriamente corruptas. Qual que era o discurso da ditadura de 64? Acabar com a corrupção. Foi o governo mais corrupto da história do Brasil. O mais corrupto da história do Brasil. E pode ter certeza, esse governo do Jair Bolsonaro vai ser o governo mais corrupto da história. É porque é assim que moralista age. Ele é moralista pro outro. O Bolsonaro, ele é moralista pro negro, pro pobre, pro favelado, pro cara da periferia. Cadê o discurso inflamado dele contra os colarinhos brancos? Contra os políticos? Cadê os projetos de lei dele para endurecer a mão do Estado contra a elite corrupta do Brasil? Você não vai ver isso. Cadê a mão firme dele para limpar a polícia de bandido? Ele não é contra bandido? Como é que uma pessoa que se diz contra bandido está querendo aprovar leis que vão proteger bandidos dentro da polícia? Então podem ter certeza de uma coisa, escrevam o que eu estou falando. Esse governo Bolsonaro vai ser um dos mais corruptos e violentos da história. É sempre assim que acontece. Quanto mais moralista, quanto mais travestido de ética, de paladino da justiça, da moralidade, do bem, né, do cidadão de bem, da Ku Klux Klan, certo? Cidadão de bem, né, que é a Ku Klux Klan, que é o Jair Bolsonaro, que é o Hitler, que é a ditadura de 64, que é o Pinochet, tudo isso é cidadão de bem. E vejam onde vai dar isso. Então pode ter certeza, esse governo vai ser o mais corrupto da história do Brasil. Vamos aguardar, certo? Então há vários temas aí para eu tratar com relação ao Bolsonaro. Só para finalizar esse vídeo, eu vou entrar no assunto aqui que ele é curto, não tem como fazer um vídeo só dele. Então eu já vou emendar aqui só para não perder a oportunidade, que é a questão do Bolsonaro estar cortando relações com a Venezuela e com a China, entre outros países aí, que ele diz ser comunistas. Lembrando que a Venezuela, o Brasil, em relação à Venezuela, tem uma balança comercial positiva de 6 bilhões de reais e com a China algo perto de 30 bilhões de reais. E ele vai cortar relações, ou seja, ao cortar relações com esses dois países, ele está jogando na lata do lixo 36 bilhões de reais. 36 bilhões de reais. Certo? Porque diz ele que não se alinha a países comunistas, que são ditaduras e daí por diante. Mas é o filho de uma égua que está querendo se aliar aos Estados Unidos da América, que é o país mais corrupto e ditatorial do mundo. Um país que tem uma prisão de Guantánamo, um país que ele é óbvio que gosta, né, porque é adepto à tortura,
é adepta a extermínio de negros nos Estados Unidos da América, é adepto a encher os presídios norte-americanos de negros e pobres, é adepto de entrar em outros países para roubar, para matar, né? Mas esse país tudo bem fazer acordo internacional. Sendo que a gente tem uma balança com os Estados Unidos da América negativa em R$ 1 milhão. Ou seja, a gente está trocando 36 bilhões de balança positiva por 1 milhão negativa, que é Estados Unidos da América. Um país corrupto, um país ditatorial, um país avesso a direitos humanos, um país que extermina seus negros igual o Brasil, um país que enjaulou negros e pobres nos Estados Unidos da América. Existe um documento sobre os presídios norte-americanos no Netflix, não vou me lembrar o nome agora, mas procurem aí. Escrevam no Google, documentário Netflix, negros, presídio, Estados Unidos da América e assistam aquilo lá. É o que vai acontecer no Brasil, certo? Então é ridículo esse tipo de coisa. Realmente eu não sei o que vai virar o Brasil, porque uma coisa já está provada, né? Nosso povo é racista, é fascista, é homofóbico, é xenofóbico, é essa desgraça aí toda, certo? Então, esse leão acordou e eu não sei se vai ter remédio para isso, né? Realmente, a única coisa que eu posso fazer é fazer meus vídeos aqui, como eu sempre fiz, e, e pronto, né? Porque não tem muito o que fazer, né? Vamos aguardar os próximos acontecimentos aí, né? A gente está jurado aí de entrar numa guerra contra a Venezuela. A Amazônia vai ser destruída, direitos trabalhistas vão ser destruídos, a aposentadoria vai ser destruída, o pobre, o negro, a mulher, o nordestino, todo mundo vai ser destruído. Vamos ver o que vai virar isso aí. Então é isso. Eu vou trazendo mais temas aí futuramente. Se não houver novidades aí, o próximo vídeo que eu vou fazer será sobre o Chile, para a gente entender o que aconteceu no Chile, que é o que vai acontecer no Brasil. E é isso, né? Lamentável, lamentável. E o curioso é que o discurso do Jair Bolsonaro é fácil de ser destruído, né? Porque é um discurso vazio, é um discurso que não se sustenta, né? Então esse foi o primeiro vídeo aqui de uma das bandeiras dele, né? Então, quando algum filho de uma égua vier no seu Facebook, não sei o que, falar que Bolsonaro é contra bandido e quem defende bandido é a esquerda, não. Não é não. Nós não defendemos bandidos, não. A gente defende é o cara que furtou um celular, é o cara que roubou uma televisão, é o cara que assaltou alguém na rua, que esse cara não deva ser linchado e morto pela polícia na rua. Só isso. Ao contrário de vocês. Vocês sim defendem bandidos. Defendem assassinos, milicianos, narcotraficantes que estão nos bairros chiques, enquanto exército e polícia está matando negro e pobre na periferia. Certo? Então é isso, galera. Abração e até a próxima. Falou.